Jane Eyre, obra de Charlotte Brontë. A enfermeira entrou nesse momento e Bessie veio em seguida. Ainda fiquei ali por mais meia hora, esperando ver algum sinal de amizade, mas nada. Ela mergulhava depressa no estupor, sua mente também não voltou a se recobrar. À meia-noite, minha tia morreu. Eu não estava presente para fechar-lhes os olhos, nenhuma de suas filhas estava. Vieram nos dizer na manhã seguinte que tudo tinha terminado. Ela já estava, àquela altura, preparada. Elisa e eu fomos vê-la. Georgiana, que irrompera num choro forte, disse que não tinha coragem de ir. Ali estava o corpo de Sarah Reed, outrora robusto e ativo, agora rígido e imóvel. Seus olhos de sílix estavam cobertos por suas pálpebras frias. A testa e os traços fortes de seu rosto ainda tinham a marca de sua alma inexorável. Um estranho e solene objeto era aquele cadáver para mim. Fitei-o com tristeza e dor. Ele não inspirava nada suave, delicado, nada digno de pena, ou esperança, ou submissão. Somente uma angústia aflitiva pelos seus pesares, não pela minha perda, e um desalento sombrio e sem lágrimas diante do medo da morte sobre uma forma como aquela. Elisa observou com calma sua mão. Depois de alguns minutos de silêncio, ponderou. Com a saúde que tinha, ela teria vivido bastante. Sua vida foi encurtada pelos problemas. E então um espasmo contraiu sua boca por um instante. Quando passou, ela se virou e deixou o quarto, e eu também. Nenhuma de nós duas derramaram uma lágrima. O Sr. Rochester só me dera uma semana de licença, mas um mês se passou antes que eu conseguisse ir embora de Casterbridge. Queria sair imediatamente depois do funeral, mas Georgiana me pediu que ficasse até que ela pudesse partir para Londres, onde fora por fim convidada pelo seu tio, o Sr. Gibson, que viera supervisionar o enterro da irmã e acertar os assuntos da família. Georgiana disse que tinha medo de ficar sozinha com Elisa, em quem não encontrava nem compaixão por sua tristeza, nem apoio aos seus temores, nem ajuda em seus preparativos. Então tolerei seus choramingos vazios e seus lamentos egoístas, tanto quanto consegui, e fiz o que pude, costurando para ela e embalando seus vestidos. É verdade que, enquanto eu trabalhava, ela ficava à toa e pensava comigo mesma: se você e eu estivéssemos destinadas a viver sempre juntas, prima, começaríamos tudo de outra maneira. Eu não ia aceitar com docilidade a posição daquela que tolera tudo. Haveria de lhe passar seu quinhão de trabalho e obrigá-la a cumpri-lo, ou então ele ficaria por fazer. Insistiria também para que você guardasse esses resmungos indolentes e pouco sinceros em seu peito. É somente porque nossa relação é bastante transitória e se dá num momento particularmente pesaroso que consigo ser, de minha parte, tão paciente e permissiva. Por fim, Georgiana se foi, mas então fui ver Elisa. Foi a vez de Elisa me pedir que ficasse por mais uma semana. Seus planos requeriam todo o seu tempo e atenção, disse ela. Estava prestes a partir para um destino desconhecido. Passava o dia todo em seu quarto, a porta trancada por dentro, enchendo baús, esvaziando gavetas, queimando papéis e sem se comunicar com ninguém. Queria que eu cuidasse da casa, recebesse as visitas e respondesse notas de condolências. Certa manhã disse-me que eu estava livre. E eu lhe devo muito, acrescentou, por sua ajuda inestimável e conduta discreta. Que diferença morar com alguém como você e com Georgiana, Jane Eyre. Você desempenha o seu próprio papel na vida e não aborrece ninguém. Amanhã
ela prosseguiu. Parto para o continente. Vou morar num local religioso perto de Lisle, um convento. Ali ficarei tranquila, serei deixada em paz. Vou me dedicar por algum tempo ao exame dos dogmas católicos romanos e a um estudo cuidadoso do funcionamento do seu sistema. Se achar que é, como em parte desconfio que seja, o mais bem calculado para garantir que todas as coisas sejam feitas de maneira decente e equilibrada, hei de abraçar a doutrina de Roma e provavelmente me ordenar. Não demonstrei surpresa diante dessa decisão, nem tentei dissuadi-la. A vocação cairá como uma luva em você, pensei. Vai lhe fazer um bem imenso. Quando nos despedimos, ela disse: Adeus, prima Jane Eyre. Desejo-lhe felicidades. Você tem algum bom senso? Respondi então: Você também não deixa de ter, prima Elisa. Mas o que tem, eu temo que dentro de um ano esteja em... Você também não deixa de ter, prima Elisa. Mas o que tem, eu temo que dentro de um ano esteja emparedado vivo num convento francês. Mas isso não me diz respeito. E se lhe cabe, não me importa. Você está certa, ela disse. E com essas palavras nos despedimos. Como não terei a oportunidade de mencionar ou a ela ou a irmã novamente, relato aqui que Georgiana conseguiu um bom casamento com um homem rico e decrépito da alta sociedade e que Elisa de fato se ordenou e hoje é a madre superiora do convento onde passou o período de seu noviciado e ao qual doou sua fortuna. Como as pessoas se sentem quando voltam para casa depois de ausentes por um período, seja ele longo ou curto, eu não sabia, nunca experimentara esta sensação. Sabia o que era voltar para Gasterreed depois de uma longa caminhada, para ser repreendida porque apresentava estar com frio ou então melancólica, e depois o que era voltar da igreja até Lowood, desejando uma refeição abundante e uma lareira quente, e não receber nenhum dos dois. Aqueles regressos não eram muito agradáveis ou desejáveis. Imã algum me atraía a um ponto específico, aumentando seu poder de atração quanto mais eu me aproximasse. O retorno a Thorneyfield Hall ainda teria que passar pelo teste. A viagem pareceu tediosa, muito tediosa. 80 quilômetros num dia, uma noite passada numa hospedaria e mais 80 quilômetros no dia seguinte. Durante as primeiras 12 horas, pensei na senhorita Reed em seus últimos momentos. Vi seu rosto desfigurado e descolorido e ouvi sua voz estranhamente alterada. Pensei no dia do funeral, no caixão, no carro fúnebre, na trilha negra de arrendatários e criados. Pequeno era o número de parentes. No jazigo aberto, na igreja silenciosa, no serviço solene. Então pensei em Elisa e Georgiana. Uma eu imaginava o centro das atenções de um salão de baile e na outra a prisioneira de uma cela de convento. Demorei-me analisando suas peculiaridades individuais de personalidade e caráter. A chegada da noite na grande cidade afastou esses pensamentos. A noite lhes trouxe um desvio. Deitada em meu leito de viajante, troquei as reminiscências pela expectativa. Ia voltar a Thorneyfield, mas por quanto tempo ficaria ali? Não muito. Disso eu tinha certeza. A senhorita Fairfax me mandara notícias durante a minha ausência. O grupo hospedado na mansão se dispersara, fora embora. O Sr. Rochester seguira para Londres 3 dias antes, mas esperavam seu regresso para dali a 2 semanas. A senhorita Fairfax presumia que ele fora cuidar dos preparativos do casamento com a senhorita Ingram,
pois falava em comprar uma nova carruagem. Ela disse que a ideia do enlace dele com a senhorita Ingram ainda lhe parecia estranha, mas a julgar pelo que todos diziam e pelo que ela própria vira, já não podia duvidar que ocorreria em breve. A senhora seria estranhamente incrédula se duvidasse, foi meu comentário mental. Eu não duvido. Seguia-se a pergunta: para onde vou? Sonhei com a senhorita Ingram a noite inteira. Num vívido sonho matutino, pude vê-la fechando os portões de Thorneyfield Hall diante de mim e me expulsando, e me indicando uma outra estrada. O Sr. Rochester observava de braços cruzados, sorrindo de maneira sarcástica, ao que parecia tanto dela quanto de mim. Não avisei a senhorita Fairfax a data precisa da minha chegada, pois não queria diligência nem carruagem à minha espera em Millcote. Decidi caminhar pelo trajeto quieta e sozinha, e muito quieta parti do George Inn por volta das 6 horas de uma tarde de junho, depois de deixar meu baú aos cuidados do encarregado da estrebaria e segui pelo caminho que levava a Thorneyfield Hall. Era uma estrada que praticamente só atravessava os campos, agora pouco frequentada. Não era uma tarde de verão, luminosa e esplêndida, embora estivesse agradável e amena. Os homens que cuidavam do feno estavam trabalhando ao longo de toda a estrada, e o céu, embora não estivesse sem nuvens, prometia um belo futuro. Céu azul, onde o azul era visível, era suave e firme, e as nuvens altas e finas. O poente também estava quente. Não havia um brilho úmido que o esfriasse. Parecia haver um fogo aceso, um altar ardendo por trás de sua tela de vapor marmorizado, e pelas aberturas brilhava um vermelho dourado. Fiquei satisfeita conforme a estrada encurtava diante de mim, tão satisfeita que parei um instante para me perguntar o que significava aquela alegria e para recordar a minha razão, que não era para a casa que eu estava indo, ou para um local permanentemente de descanso, ou para um lugar onde parentes queridos cuidassem de mim e esperassem a minha chegada. A senhorita Fairfax vai recebê-la com um sorriso sereno, com certeza, eu disse a mim mesma. E a pequena Adele vai bater palmas e pular de alegria ao vê-la. Mas você sabe muito bem que está pensando em outra pessoa e que ele não está pensando em você. Mas o que é mais teimoso do que a juventude? O que é mais cego do que a inexperiência? Ambas afirmavam que era prazer suficiente o privilégio de olhar outra vez para o Sr. Rochester, que ele olhasse para mim, quer não, e acrescentavam: depressa, depressa, fique com ele enquanto ainda pode. Alguns dias ou semanas a mais no máximo, e estará separada dele para sempre. E então estrangulei uma agonia recém-nascida, uma coisa deformada que eu não podia me convencer a possuir e criar, e continuei correndo. Também estão preparando o feno nos campos de Thorneyfield. Ou antes, os trabalhadores estão terminando a jornada e voltando agora para casa com ancinhos nos ombros. Na hora da minha chegada, só me falta um campo ou dois para atravessar, então hei de cruzar a estrada e me ver diante do portão. Como as sebes estão cheias de rosas, mas não tenho tempo de colher nenhuma. Quero chegar logo à casa. Passei por uma sarça alta, derramando galhos repletos de folhas e flores pelo caminho. Vejo a escadinha estreita com os degraus de pedra, e vejo o Sr. Rochester sentado ali, um caderno e um lápis na mão, estava escrevendo. Bem, ele não é um fantasma, então cada nervo em meu corpo se afrouxa e por um momento perco o controle de mim mesmo. O que significa isso? Não achei que ia tremer desse jeito quando o visse, ou perder a voz,
ou o poder de me mover em sua presença. Vou voltar assim que conseguir me mexer. Não preciso fazer papel de boba. Conheço outro caminho para casa. Não importa que conheça 20 caminhos. Ele me viu. Olá! Exclama e larga o caderno e o lápis. Ali está você. Chegue mais perto, por favor. Acho que de fato chego mais perto, embora não saiba como. Mal tenho consciência dos meus movimentos e sou solícita apenas para parecer calma e, acima de tudo, para controlar os músculos do meu rosto, que sinto se rebelarem de maneira insolente contra a minha vontade e lutarem para expressar o que eu decidi esconder. Mas tenho um véu, já o vesti, ainda posso me comportar com decente compostura. E esta é Jane Eyre, está vindo de Millcote, e a pé, sim, é mais um de seus truques. Não mandar chamar uma carruagem e vir se arrastando pelas ruas e estradas como uma simples mortal, mas se avizinhar furtiva de sua casa com o crepúsculo, como se fosse um sonho ou uma sombra. O que diabos você fez da vida neste último mês? Estive com a minha tia, senhor. Ela morreu já. Uma resposta típica de Jane Eyre. Que os anjos me protejam. Ela vem do outro mundo, da morada dos mortos, e me diz isso quando me encontra aqui sozinha no crepúsculo. Se eu ousasse, iria tocá-la para ver se tem substância das sombras, seu elfo. Mas eu preferiria agarrar a luz azul de um ignis fatuus num pântano. Desertora, desertora. Ele acrescentou, depois de fazer uma pausa por um instante. Ausente por um mês, esquecida de mim, tenho certeza, falou o Sr. Rochester. Eu sabia que haveria prazer em reencontrar meu senhor, ainda que comprometido pelo medo de que ele tão em breve deixasse de ser meu senhor e por saber que eu não era nada para ele. Mas sempre havia no Sr. Rochester, ou pelo menos eu acreditava, uma tal facilidade em transmitir alegria que mesmo provar apenas das migalhas que ele atirava a pássaros estranhos como eu era fazer um verdadeiro banquete. Suas últimas palavras foram um bálsamo. Parecia sugerir que lhe importava o fato de eu esquecê-lo ou não. E ele falava de Thornfield como a minha casa. Quem dera fosse a minha casa mesmo. Ele não saiu da escada e eu não queria pedir para me aproximar. Logo lhe perguntei se havia estado em Londres. Sim, imagino que tenha ficado sabendo disso graças à clarividência, falou ele brincando. A senhorita Fairfax me contou numa carta que me enviou. E ela lhe informou que eu fui fazer? Ah, sim, senhor. Todo mundo sabia qual era a sua tarefa. Você precisa ver a carruagem, Jane, e me dizer se não acha que vai servir como uma luva à senhorita Rochester, e se ela não vai ficar parecendo a rainha Boadicea, recostada naquelas almofadas púrpura. Gostaria, Jane, de ser um pouco mais bem adaptado para combinar com ela externamente. Diga-me agora, já que é uma fada, não pode me dar um feitiço, ou um filtro, ou algo desse tipo, para me tornar um homem bonito? Isso estaria além dos poderes da magia, senhor. E em pensamento acrescentei, um olhar amoroso é todo o feitiço necessário. A esse olhar, o senhor é bonito, ou antes, sua firmeza tem um poder que ultrapassa a beleza. O Sr. Rochester às vezes lia os pensamentos que eu não dizia em alta voz, como uma argúcia para mim incompreensível. Na presente situação, nem pareceu ouvir minha abrupta resposta vocal, mas sorriu para mim com um certo sorriso que tinha e que só usava em várias ocasiões, em raras. Parecia achar que era bom demais para os propósitos rotineiros. Era um verdadeiro resplendor de sentimento,
como um raio de sol. Derramou sobre mim agora. Passe, Janet, disse ele, abrindo espaço para que eu cruzasse a escada. Vá para casa e deixe os seus pezinhos errantes e cansados sobre o teto de um amigo. Tudo o que eu tinha a fazer era lhe obedecer em silêncio. Não havia necessidade de continuar a conversa. Passei pelos degraus sem dizer uma palavra. Ia me afastar calmamente. Um impulso se apoderou de mim. Uma força fez com que eu me virasse. Eu disse, ou algo em mim, disse por mim e apesar de mim. Obrigado, Sr. Rochester, pela sua enorme bondade. Sinto-me estranhamente feliz por estar de volta junto ao Senhor. Onde quer que o Senhor esteja, essa é a minha casa, minha única casa. Saí andando tão depressa que mesmo ele teria dificuldade em me alcançar se tentasse. A pequena Adele ficou quase louca de alegria ao me ver. Senhorita Fairfax me recebeu com sua habitual amizade singela. Leia sorriu e até Sophie me disse Bon soir, com satisfação. Aquilo era muito agradável para mim. Não há felicidade maior do que ser estimada por seus iguais e sentir que nossa presença engrandece o seu bem-estar. Naquela noite, fechei os olhos resoluta ao futuro. Tapei os ouvidos diante da voz que não parava de me advertir sobre a separação próxima e o sofrimento vindouro. Quando terminamos o chá e a senhorita Fairfax apanhara o tricô, eu me sentara num banquinho ao seu lado e a Adele, ajoelhada no tapete, aninhara-se junto a mim. E uma sensação de afeto mútuo parecia envolver-nos com um círculo de paz duradoura. Fiz uma oração silenciosa para que nunca nos separássemos, mas enquanto assim estávamos, o Sr. Rochester entrou sem ser anunciado e, olhando para nós, pareceu encontrar prazer no espetáculo de um grupo tão afetuoso ali. Quando ele disse supor que a velha senhora estava bem agora que sua filha adotiva voltara e acrescentou que Adele estava feliz, quase me aventurei a esperar que mesmo depois do casamento ele nos mantivesse juntas em algum lugar sob sua proteção e não inteiramente exiladas do resplendor de sua presença. 2 semanas de calma incerta seguiram-se ao meu regresso a Thornfield Hall. Nada foi dito sobre o futuro casamento do meu senhor e eu não vi qualquer preparativo sendo feito para tal evento. Quase todos os dias eu me perguntava à senhorita Fairfax se ela ouvira qualquer coisa ser decidida. Sua resposta era sempre negativa. Uma vez ela disse que tinha, na verdade, perguntado ao próprio Sr. Rochester quando ele traria sua noiva para casa, mas ele lhe respondera somente com uma brincadeira e um dos seus olhares esquisitos, e ela não entendera o que ele queria dizer. Um detalhe em particular me surpreendia: o fato de não haver viagens para lá e para cá, visitas a Ingram Park, ficava a 30 quilômetros dali, na fronteira de um outro condado, mas o que era uma distância como aquela a um amante apaixonado? Para um cavalheiro tão hábil e incansável quanto o Sr. Rochester, seria como um passeio matinal. Comecei a acalentar esperanças que não tinha o menor direito de conceber, de que o acerto fora desfeito, de que os rumores estavam equivocados, de que um dos dois mudara de ideia, ou ambos, e que não haveria casamento algum. Costumava olhar para o rosto do meu senhor a fim de ver se estava triste ou zangado, mas não consigo me lembrar de uma época em que estivesse tão uniformemente desanuviado e livre de sentimentos ruins. Se nos momentos em que eu e minha aluna
passávamos com ele, faltava-me ânimo e eu afundava no inevitável desalento. Ele estava até alegre. Nunca me chamara com maior frequência a sua presença, nunca fora mais gentil comigo quando eu ali me encontrava. E, ai de mim, eu nunca o amara tanto. Um verão esplêndido refugia sobre a Inglaterra, céus tão puros e sóis tão radiantes como os que se viam em longa sucessão raramente brindam, mesmo isoladamente, nossa terra debruada pelas ondas. Era como se um bando de dias italianos tivesse vindo do sul como uma revoada de gloriosas aves migratórias e, pousando para descansar nos penhascos de Albion. O feno já estava pronto, os campos ao redor de Thornfield verdes e arados. As estradas estavam brancas e secas, as árvores no auge de seu tom verde escuro, as sebes e o bosque em pleno viço e em intensa coloração contrastavam bem com o tom ensolarado das campinas limpas que os separavam. Na véspera do solstício de verão, Adele, cansada de colher morangos selvagens em Hay Lane durante metade do dia, fora se deitar junto com o sol. Observei-a adormecer e, quando a deixei, encaminhei-me ao jardim. E agora a hora mais agradável de todas. O dia consumira seus fogos ferventes e o orvalho caía fresco na planície ofegante no cume ressequido das montanhas. O sol, ali onde se pusera, no cenário simples, livre da pompa das nuvens, espalhava uma púrpura solene, queimando com a luz de uma jóia vermelha e da chama de uma fornalha num ponto, o pico de uma montanha e estendendo-se alto e vasto, cada vez mais brando, pela metade do céu. O Oriente tinha seu próprio charme de azul profundo e belo, e sua própria modesta pedra preciosa, uma estrela solitária que nascia, logo exibiria a lua, mas ela ainda estava oculta sobre o horizonte. Caminhei por algum tempo pela calçada, mas um aroma sutil e bem conhecido, o de um charuto, vinha de uma janela. Vi o caixilho da biblioteca se abrir ligeiramente e sabia que assim poderia ser observada, então me afastei e fui até o pomar. Nenhum lugar na propriedade era mais protegido e mais edênico. Era cheio de árvores e estava muito florido. Um muro alto separava-o do pátio de um lado. Do outro, uma avenida de faias abrigava-o do gramado. Na extremidade havia uma cerca afundada, a única separação dos campos solitários, um caminho sinuoso, bordejado de loureiros e terminando num castanheiro imenso, circundado na base por um braço de árvores frutíferas. Ali era possível passear sem que me vissem. Enquanto as plantas exsudavam seu néctar, o silêncio reinava e o crepúsculo baixava. Senti que podia perambular para sempre naquele lugar, mas ao passar pelos canteiros de flores e frutos, na parte superior do pomar, atraídos pela luz que a lua que agora nascia projetava sobre aquela parte um pouco mais aberta, meus passos se detêm. Não devido a um som ou a uma visão, mas uma vez mais ao serem advertidos por uma fragrância. Roseiras bravas e abrótanos, jasmins e cravos estavam havia muito concedendo seu sacrifício vespertino de incenso. Aquele novo aroma não vem de arbustos ou flores. Eu o conheço bem. O perfume usado pelo Sr. Rochester, perfume francês. Olho ao redor e aguço os ouvidos. Vejo árvores pejadas de frutas maduras. Ouço um roxinol
trinando num bosque a menos de 1 quilômetro de distância. Não há nenhuma forma visível se movendo, nenhum passo é audível, mas o perfume aumenta. Preciso ir embora correndo. Dirijo-me à portinhola que leva aos arbustos e vejo o Sr. Rochester entrando. Afasto-me, entrando no recesso coberto de era. Ele não vai se demorar. Logo há de voltar ao lugar de onde veio, e se eu ficar sentado imóvel, ele não vai me ver. Mas não, a noitinha é tão agradável para ele quanto para mim, e aquele jardim antigo, igualmente atraente. Ele continua caminhando, erguendo os galhos das groselheiras para ver os frutos grandes como ameixas que estão carregados, ora tirando uma cereja madura do muro, ora curvando-se sobre um grumo de flores, ou para inalar sua fragrância, ou para admirar as pérolas de orvalho em suas pétalas. Uma imensa mariposa passa murmurando por mim, pousa numa planta aos pés do Sr. Rochester, que se abaixa para examiná-la. Agora ele está de costas para mim, pensei, e ocupado também. Talvez, se eu caminhar bem de leve, possa ir embora sem ser notada por ele. Avancei por uma beirada de relva, onde o cascalho não poderia me denunciar. Ele estava em meio aos canteiros, a 1 ou 2 metros de onde eu teria de passar. A mariposa, aparentemente capturava sua atenção. Vou poder cruzar sem dificuldade, meditei. Quando atravessei, sua sombra, projetada sobre o jardim pela lua, ainda não muito alta, ele disse em voz baixa, sem se virar: Jane, venha ver esta criatura. Eu não havia feito o menor ruído, e ele não tinha olhos nas costas. Será que sua sombra era sensível e me viu? Primeiro me surpreendi e em seguida me aproximei. Veja só as asas, disse ele. Faz com que eu pense no inseto das Índias Orientais. Não é tão comum ver na Inglaterra uma dessas criaturas noturnas tão grandes e vistosas. Pronto, lá vai ela. A mariposa saiu esvoaçando. Eu também me afastava, acanhada, mas o Sr. Rochester me seguiu e quando chegamos à portinhola, ele disse: Volte, numa noite tão agradável, é uma vergonha ficar sentada dentro de casa, e certamente ninguém há de querer ir para a cama quando o pôr do sol está se encontrando com o nascer da lua. É um dos meus defeitos o fato de que, embora minha língua seja por vezes ágil o bastante para dar uma resposta, há momentos em que fracassa tristemente em inventar uma desculpa. E o lapso sempre ocorre em algum momento de crise, quando uma palavra dócil ou um pretexto plausível são particularmente necessários para me tirar de um doloroso embaraço. Eu não queria caminhar aquela hora sozinha com o Sr. Rochester no pomar sombrio, mas não conseguia encontrar uma razão para deixá-lo. Segui com passos morosos e pensamentos ocupados em descobrir uma maneira de sair daquela situação, mas ele próprio parecia tão sereno e tão sério também que tive vergonha por sentir qualquer confusão. O mal, se é que havia algum mal, presente ou futuro, parecia existir somente em minha cabeça. Sua mente estava despreocupada e tranquila. Jane, ele recomeçou, quando adentramos o caminho de loureiros e, lentamente, vagamos na direção da cerca fundada e do castanheiro. Thornfield é um lugar agradável no verão, não é? Sim, senhor, muito agradável. Você deve ter algum modo se apegado à casa. Você que tem um olhar para as belezas naturais e o órgão da aderência tão desenvolvido. De fato, sou apegado à casa, gosto daqui, senhor. Embora eu não compreenda como, noto que cultivou
certo apreço por aquela menina tola, Adele, e até mesmo pela simplória senhorita Fairfax. Sim, senhor, de maneiras distintas, sinto afeto, amor, verdadeiramente por ambas. E ficaria triste por ter que se separar delas? Certamente, senhor. Que pena, ele disse e suspirou, e fez uma pausa. São sempre assim os eventos nesta vida, prosseguiu pouco depois. Você mal se assenta num refúgio onde poderia descansar, uma voz chama e obriga a levantar e seguir em frente, pois a hora de repouso terminou. Devo seguir em frente, senhor? Perguntei. Devo ir embora de Thornfield? Filho da puta. Acredito que sim, Jane. Sinto muito, mas acredito que de fato é o que deve fazer. Foi um golpe, mas não permiti que me derrubasse. Bem, senhor, estarei pronta quando vier a ordem de partir. Veio agora. Tenho que dar a ordem esta noite. Então, vai se casar, senhor? Exatamente, precisamente. Com sua habitual argúcia, Jane Eyre acertou na mosca. Em breve, senhor, muito em breve, isto é, senhorita Jane Eyre. E você há de se lembrar, Jane, da primeira vez que eu, ou o rumor, confessei-lhe com todas as palavras que era minha intenção colocar meu pescoço de solteiro no nosso agrado, ingressar no estado santo do matrimônio, ou seja, receber a senhorita Ingram em meus braços, e ela ocupa espaço, mas não é este o ponto. Nunca é demasiado aquilo que vem de um ser tão maravilhoso quanto minha bela Blanche Ingram. Bem, como eu dizia, preste atenção, Jim. Não está procurando mais mariposas, está? Aquela era só uma joaninha criança, voando para casa. Gostaria de recordar-lhe que foi você quem me disse, com essa descrição que respeita em você, com essa premeditação, prudência e humildade que convém à sua posição responsável e subalterna, que na eventualidade de eu me casar com a senhorita Ingram, seria melhor você e a pequena Adele partirem. Faço vista grossa ao insulto transmitido por essa sugestão ao caráter da minha amada. Quando você estiver longe, Jane, vou tentar esquecê-la. Só hei de notar sua sabedoria tão grande que se tomou meu lema. Adele deve ir para a escola, e você, senhorita Jane, deve encontrar outro emprego. Sim, senhor, vou colocar um anúncio imediatamente. Enquanto isso, suponho que possa ficar aqui até encontrar outro lugar, mas me interrompi, sentindo que não seria boa ideia arriscar uma frase longa, pois minha voz não estava inteiramente sob controle. Eu estava emocionada. Dentro de um mês espero ser um noivo no dia do casamento, continuou o Sr. Rochester. Enquanto isso, eu mesmo vou procurar emprego e moradia para você, Jane. Obrigado, senhor. Peço desculpas por dar. Ah, não, não precisa se desculpar, não é trabalho algum. Penso que sempre que um subalterno faz seu trabalho tão bem quanto você fez o seu, tem uma espécie de direito de receber por parte do empregador qualquer pequena ajuda que ele possa lhe oferecer. Na verdade, já soube através da minha sogra de um lugar que acho que será conveniente. É para cuidar da educação das 5 filhas da senhorita Dionísios, o Gal de Bittenut Lodge, no condado. Fica na Irlanda. Acho que você vai gostar da Irlanda. As pessoas são tão afetuosas lá, segundo dizem. Fica muito longe, senhor? Não importa, Jane. Uma garota, com a sua sensatez,
não vai se opor à viagem nem à distância. Não a viagem, mas a distância. E além disso, o mar é uma barreira. Barreira de quê, Jane? Da Inglaterra e de Thornfield, sim, do Senhor. Falei quase involuntariamente e com a mesma pouca sanção do livre-arbítrio, minhas lágrimas começaram a jorrar. Mas não chorei a ponto de poder ser ouvida e evitei os soluços. Pensar na senhorita Gal em Bitternut Lodge gelava meu coração, mas gelada era a ideia de todo o mar e a espuma destinados ao que parecia a correr entre mim e o Senhor ao lado de quem eu agora caminhava. Gélida era a lembrança do oceano mais vasto, riqueza, classe e costumes que se entrepunha entre mim e o que eu natural e inevitavelmente amava. Fica muito longe, repeti. Sim, sem dúvida. E quando você chegar a Bitternut Lodge, eu nunca voltarei a vê-la, Jane. Isso é moralmente certo. Nunca vou à Irlanda, não nutrindo muito apreço pelo país. Temos sido bons amigos, não temos? Sim, senhor. E quando amigos se encontram na véspera da separação, gostam de passar juntos o pouco tempo que lhes resta. Venha, vamos falar da viagem e da partida em voz baixa por meia hora ou coisa assim, enquanto as estrelas acordam para sua vida reluzente no firmamento lá em cima. Eis aqui o castanheiro, eis aqui o banco junto às suas velhas raízes. Venha, vamos nos sentar em paz aqui esta noite, embora não estejamos destinados a voltar a nos sentar juntos. Ele me levou ao banco e se sentou também. A Irlanda é longe, Jane, e eu sinto muito por enviar minha pequena amiga numa viagem tão cansativa. Mas, se não posso fazer nada melhor do que isso, como evitá-lo? Você acha que tem algum parentesco comigo, Jane? Eu não podia me arriscar a responder dessa vez. Meu coração estava paralisado. Porque, ele disse, às vezes tenho um sentimento estranho por você, especialmente quando está perto de mim, como agora, e como é como se eu tivesse uma corda em algum lugar atrás das minhas costelas, do lado esquerdo, atada de modo firme e inextricável. Há uma corda similar situada no local correspondente do seu corpo diminuto, e se aquele tempestuoso canal e 300 quilômetros de terra ou coisa assim se estenderem entre nós, temo que essa corda de comunhão há de se romper, e tenho a nervosa sensação de que vou começar a sangrar por dentro. Quanto a você, haveria de me esquecer. Isso nunca aconteceria, Senhor. O Senhor sabe. Impossível prosseguir. Jane, está ouvindo esse roxinol cantar no bosque? Escute. Pondo-me a escutar, comecei a soluçar convulsivamente, pois não podia reprimir o que já não suportava. Era obrigada a ceder e fui sacudida da cabeça aos pés por uma terrível angústia. Quando por fim falei, foi apenas para expressar o desejo impetuoso de nunca ter nascido ou nunca ter ido a Thornfield. É porque lamenta partir. A veemência da emoção, agitada pela tristeza e pelo amor dentro de mim, pedia comando e lutava pelo controle absoluto, e clamava seu direito de predominar, de sobrepujar, de viver, de ascender e por fim reinar, sim, e de falar. Lamento deixar Thornfield, adoro esse lugar, porque nele vivi uma vida plena e agradável, pelo menos por algum tempo. Não fui pisoteada, não fui petrificada, não fui enterrada junto com mentes inferiores, excluída de qualquer
lampejo de comunhão com o que é brilhante e enérgico e elevado. Conversei face a face com aquilo que reverencia. Ele é bem cruel também fazer isso com a menina, coitada. Ela nunca teve nada na vida, nunca teve amizade, nunca teve quem desse carinho para ela. Quando ela chega num lugar que ela encontra um pouco de afeto, de amizade, de carinho, um pouquinho, uma reste, ele é cruel com ela. Parece que ele gosta de cutucar ela, assim, meio que torturar. Isso, na minha visão, é crueldade. Conversei face a face com aquilo que reverencio, aquilo que me deleita, com uma mente original, vigorosa, expansiva. Conheci o Senhor Rochester e me enche de terror e angústia sentir que devo ser arrancada da sua companhia para sempre. Vejo a necessidade da partida e é como contemplar a necessidade da morte. Onde vê a necessidade? Ele indagou de repente. Onde? O Senhor colocou diante de mim agora há pouco. Sob que forma, Jane? Sobre a forma da senhorita Ingram, uma nobre e bela mulher, sua noiva. Minha noiva? Que noiva? Eu não tenho noiva. Mas terá. Sim, terei. Ele trincou os dentes. Então eu devo ir embora, o senhor mesmo disse. Não, você deve ficar, juro, e o juramento será mantido. Afirmo que devo ficar, retruquei, possuída por uma espécie de paixão. Acha que posso ficar para me tornar invisível ao Senhor? Acha que sou um autômato, uma máquina sem sentimentos e posso tolerar ver meu pedaço de pão arrancado dos meus lábios e meu gole de água atirado fora do meu copo? Acha que posso, porque sou pobre, obscura e simplória e pequena, não tenho alma nem coração? Está enganado, tenho uma alma, tanto quanto o Senhor, e um coração igualmente pleno. E se Deus me tivesse dado alguma beleza e bastante riqueza, eu teria tornado tão difícil para o Senhor me deixar quanto é para mim agora deixá-lo. Não estou dizendo essas palavras com filtro dos costumes, convenções, nem mesmo da carne mortal. É o meu espírito que se dirige ao seu espírito, como se ambos tivéssemos passado pela sepultura e estivéssemos aos pés de Deus, como iguais, que é o que somos na verdade, somos iguais. Mas o Senhor não me vê assim, o Senhor me vê como uma garota simples, pobre, quase uma indigente. Que é que somos, James? Repetiu o Sr. Rochester. Exatamente, é o que somos. Ele acrescentou, envolvendo-me em seus braços, puxando-me para junto do peito, pressionando seus lábios nos meus. Exatamente, Jane. Sim, exatamente, senhor, respondi, mas ao mesmo tempo, nem tão exatamente, pois o senhor é um homem casado, ou praticamente casado, e com uma mulher que lhe é rica, bela, mas inferior ao senhor, e por quem não tem simpatia alguma, e que acredito que não ame de verdade, pois já vi e ouvi quando zomba dela. Eu desprezaria tal união, portanto sou melhor do que o senhor. Deixe-me ir. Para onde, Jim? Para a Irlanda? Sim, para a Irlanda. Já disse o que penso, agora posso ir para qualquer lugar. Jane, fique parado, não se debata tanto, feito um pássaro selvagem e frenético que despedaça a própria plumagem em seu desespero. Não sou um pássaro e rede alguma me prende. Sou um ser humano livre e de arbítrio independente que agora enxergo para deixá-lo. Sou um ser humano livre e de arbítrio e agora exerço-o para deixá-lo.
Mais um esforço e me vi em liberdade, parada, ereta diante dele. E o arbítrio há de decidir o seu destino, disse ele. Ofereço-lhe a minha mão, o meu coração e uma parte de todas as minhas posses. Está atuando numa farsa, da qual me limito a rir, eu lhe disse. Peço que atravesse a vida ao meu lado, que seja meu segundo eu e minha melhor companheira terrena, Jane Eyre. Para esse destino, o Senhor já fez sua escolha e deve honrá-la. A sua esposa se chama Ingram. Jane, fique quieto um instante. Está arrebatada demais. Também vou ficar quieto. Uma lufada de vento varreu o caminho dos loureiros e tremeu entre os galhos do castanheiro. Em seguida, foi para longe, para uma distância infinita, e morreu. A melodia do roxinol era a única voz audível. Escutando-a, chorei mais uma vez. O Sr. Rochester estava sentado, quieto, olhando para mim com gentileza e serenidade. Algum tempo se passou antes que ele falasse. Por fim, disse: Venha para junto de mim, Jane, e vamos nos explicar e entender um ao outro. Nunca mais irei para junto do Senhor. Fui arrancada daqui e não posso regressar. Mas, Jane, eu a convoco a ser minha esposa. Só com você tenho a intenção de me casar. Fiquei calada. Achei que ele estava debochando de mim. Pensei que zombava de mim. Venha, Jane. Chegue mais perto. Sua noiva está entre nós, Senhor. Ele se levantou e com uma passada larga me alcançou. Minha noiva está aqui, ele disse, mais uma vez puxando-me para si, porque minha semelhante está aqui, Jane. Queres casar comigo? Continuei sem responder e continuei tentando libertar-me do seu abraço. Ainda estava incrédula, não acreditava naquilo. Duvida de mim, Jane? Completamente. Não tem fé em mim? Nem um pouco. Sou um mentiroso aos seus olhos? Ele perguntou apaixonadamente. Pequena cética, você vai se convencer. Que amor eu sinto pela senhorita Ingram? Nenhum, e você sabe disso. Que amor ela sente por mim? Zero, nenhum. Como você já disse isso, sabe disso, e eu sei que você sabe. Jane, fiz chegar até ela o boato de que minha fortuna não era um terço do que ela pensava que era, e depois me apresentei para ver o resultado. Foi frieza que encontrei, tanto da parte dela quanto de sua mãe. Eu não quero, não posso me casar com a senhorita Ingram. A você, sua coisinha estranha, quase sobrenatural, eu amo como a minha própria carne. A você, Jane Eyre, pobre e obscura e pequena e simplória como você mesma disse, eu lhe rogo que me aceite como seu marido. O quê? Eu? Exclamei, começando por seu fervor e, sobretudo, por sua indelicadeza, acreditar em sua sinceridade. Eu que não tenho um amigo no mundo, além do Senhor? Se é que é meu amigo. Você, Jane, preciso que seja minha, inteiramente minha. Aceita, diga que sim, depressa. Sr. Rochester, deixe-me olhar para o seu rosto. Vire-se para a lua. Por quê? Porque eu quero ler sua expressão. Vire-se. Pronto. Você dificilmente vai achá-la mais legível do que uma folha de papel amassada e rabiscada. Pode ler, mas se apresse, pois estou sofrendo, Jane. Seu rosto estava muito agitado e muito corado, e havia muita inquietação em seus traços e um estranho brilho em seus olhos. Ah, Jane, você está me torturando, ele exclamou, com esse olhar perscrutador, mas ao mesmo tempo fiel e generoso. Você está me torturando. Como é possível? Se o Senhor está sendo honesto e sua proposta é real, os únicos sentimentos que posso ter pelo Senhor são de gratidão e devoção. Não podem torturá-lo. Gratidão, ele exclamou e acrescentou impetuoso. Jane, aceite depressa. Diga.
Vamos, Jane, diga. Edward Rochester. Pronuncie meu nome. Edward, vou me casar com você. Está sendo sincero? Ama-me de verdade? Deseja sinceramente que eu seja sua esposa, Sr. Rochester? Sim, e se um juramento é necessário para desfazê-la, eu juro, Jane. Então, senhor, eu aceito me casar com o senhor. Edward, minha pequena esposa, querido Edward Rochester, venha para junto de mim, venha inteiramente agora, disse ele, e acrescentou em seu tom de voz mais profundo, falando junto ao meu ouvido, seu rosto colado no meu. Faça-me feliz e eu vou fazê-la feliz também, Jane. Acrescentou, logo em seguida, que Deus me perdoe e os homens não se metam comigo. Ela é minha e assim hei de mantê-la. Não há ninguém para se meter conosco, Senhor. Não tenho parentes para interferir. Não, essa é a melhor parte, disse ele. Se eu o amasse menos, teria considerado selvagens seu tom de voz e sua expressão exaltada, sentada ao seu lado. Porém, após despertar do pesadelo da separação e ser chamada ao paraíso da união, só pensava na alegria que me era dada a beber de um jorro tão abundante. Repetidas vezes ele perguntou: Está feliz, Jane? E repetidas vezes eu respondi: Sim. Depois disso ele murmurou: Esta será a reparação. A reparação. Não a encontrei solitária e fria e desamparada. Não hei de protegê-la e cuidar dela e confortá-la. Por acaso não há amor no meu coração e constância em minha determinação? Esta será a expiação no tribunal de Deus. Sei que meu Criador aprova o que eu faço. Quanto ao julgamento do mundo, lavo as mãos. Quanto à opinião dos homens, desafio-a. Mas o que acontecera com a noite? A lua ainda não se havia posto e a escuridão tomava conta de tudo. Mal podia ver o rosto do meu patrão, mesmo próxima como estava, e o que atormentava o castanheiro. A árvore se contorcia e gemia, enquanto o vento rugia no caminho dos loureiros e nos açoitava. Temos que entrar, disse o Sr. Rochester. O tempo está virando, Jane. Eu poderia ficar sentado aqui por toda a eternidade ao seu lado. E eu também, pensei, com o Senhor. Devia ter dito isso. Talvez, mas uma centelha vívida e pálida saltou de uma nuvem para a qual eu estava olhando e houve um estalo, depois um estrondo muito próximo. Só o que pensei foi em esconder meus olhos ofuscados no ombro do Sr. Rochester. A chuva despencou e ele fez com que eu me apressasse pelo caminho através do jardim e até a casa, mas estávamos bastante molhados quando entramos. Ele tirava meu chale no vestíbulo e sacudia a água do meu cabelo solto quando a senhorita Fairfax emergiu de seu quarto. A princípio não a vi, nem o Sr. Rochester. O lampião estava aceso. O relógio soava meia-noite. Vá depressa tirar suas roupas molhadas, disse ele, e antes que vá, boa noite, minha querida. Ele me beijou repetidas vezes. Quando ergui o rosto, deixando seus braços, ali estava a viúva. A viúva, séria, pálida e surpresa. Apenas sorri para ela e corri lá para cima. A explicação fica para um outro momento, pensei. Ainda assim, quando cheguei ao meu quarto, senti uma pontada de dor ante a ideia de que ela poderia, mesmo temporariamente, interpretar de forma incorreta o que vira. Mas a alegria logo apagou todos os outros sentimentos e, por mais forte que o vento soprasse, por mais próximo, intenso, o estouro dos trovões, por mais feroz e frequente o clarão dos relâmpagos, por mais torrencial que fosse a chuva que caiu durante horas e horas de tempestade,
eu não senti nenhum medo e pouco assombro. O Sr. Rochester veio 3 vezes à minha porta nesse interim. Perguntou se eu estava a salvo e tranquila.